Olá pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso Java, a nossa orientação a objeto, né? E vamos começar a falar um pouquinho hoje, né, sobre os listeners, os tratadores ou gerenciadores de eventos, tá? Então é a forma como o nosso usuário, né, vai interagir com a nossa aplicação, né? Então vamos lá. Bom, então na verdade, né, nós começamos a trabalhar nas aulas anteriores com as interfaces gráficas, né? A gente tem mais coisa para trabalhar ainda um pouquinho, né? Mas a gente tem que começar agora também a tratar os eventos. O que são os eventos? São ações, tá? Que são geradas na nossa aplicação. Então, o que é uma ação? Por exemplo, o movimentar do mouse, o clicar de um botão, o pressionar de uma tecla. Isso são ações que a nossa aplicação vai captar, tá? Vai captar para poder dar uma resposta. Quando eu clico num botão, tá? Quando eu clico num botão, ele vai gerar uma determinada ação, né? E essa ação vai ser uma resposta, né? A resposta dessa ação, melhor dizendo, vai ser o que? A nossa codificação. Então, na verdade, as nossas classes, nós havíamos já dito isso antes, né? Que ela trabalha com essas ações. Tá, então, essas ações nós vamos implementar através dos listeners ou gerenciadores de eventos, tá? Movimentar do mouse, o clique de um botão, né? E aí, da mesma forma que a gente já viu anteriormente em relação às propriedades, objetos da mesma classe, por exemplo, eu crio dois botões, eu vou ter o mesmo evento, clique, por exemplo, né? Na verdade se chama action, tá? Um botão de a ação de clicar num determinado botão. O que acontece é, se eu tenho lá um botão OK, um botão salvar e um botão cancelar, por exemplo, tá? A resposta, a ação vai ser a mesma, clicar. Só que a ação que esses botões vão fazer, ou seja, a codificação que a gente coloca lá dentro deles, vai ser diferente, conforme, logicamente, cada contexto, né? Então, isso que nós estamos falando aqui, né? O objetivo da interface é permitir a interação, né? Um evento, tá? Um evento é o movimento do mouse, o clique de um pressionar de uma tecla, a seleção de um item de menu, o rolar de um scroll bar, tá? Temos várias aí, a gente vai dar uma olhada, né? Então, na verdade, o que acontece aqui para nós é um evento, tá? É sempre gerado por uma front, por um source, ou seja, um objeto, né? Os eventos sempre eles vão estar associados a um objeto. No Java é bem legal porque eu posso associar a qualquer classe de objeto, né, qualquer tipo do evento existente que exista, né, o listener, né? Então, o nosso tratador de evento ou listener pode ser objetos de qualquer classe, como está escrito aqui, né? Só que aí a gente vai ter que implementar o tratador, a interface correspondente, né, que nós desejamos, tá? Então existem vários tipos de evento, classes de eventos. Action é o evento de ação, é o evento de acionar, tá? Em outras linguagens de programação, talvez alguns de vocês conheçam algumas outras linguagens, seria o equivalente ao clique, tá? Focus, evento de foco. O que é o foco, pessoal? É quando eu seleciono um objeto, por exemplo, eu clico numa caixa de texto, ele fica piscando lá. Isso é um evento de foco. Tá? Então eu tenho Focus Gained e Focus Lost, ganhar e perder o foco, a hora que ele está selecionado, a hora que eu saio fora dele. Item event, evento de item de lista, se ele está checado, se é um combo box, um choice, né? Um evento de teclado, um key event, um evento de mouse, um evento de texto, né? Um evento de window, de janela. Nós vamos manipular esses caras aí, tá, pessoal? Né? Então, eu tenho a minha classe de evento, tá? Eu tenho a minha classe, então eu tenho que importá-la. Então, onde que ela está? Ela está dentro de AWT, então eu tenho que sempre importar Java, AWT, event e o nome da classe que eu desejo implementar. E aí uma vez implementada a minha classe, tá? Eu vou ter disponível para mim o listener, tá? De ação. A questão dos listeners, ele aí é estático. Cada tipo de listener, cada classe, ela tem um conjunto de ações possíveis, né? Tem algumas que tem uma só, como por exemplo o Action, que é só o Action Performed, e tem por exemplo do Mouse, que tem 5 ações possíveis. Logicamente, eu vou controlar as que eu desejo, tá?
No action a gente só tem uma, né? Se eu coloquei o action, eu vou ter que clicar, eu vou ter que controlar ela, obviamente, né? Mas supondo no caso do mouse, por exemplo, que a gente tem 5 possíveis, tá? Eu vou programá-las, né? Eu vou programar os eventos que forem necessários, as ações que forem necessárias para a minha aplicação, tá? Mas e aí, Alexandre, se eu não programo, vamos supor no caso do mouse, eu tenho 5 tipos de evento dentro do mouse listener. E se eu não programo um deles, o evento não está acontecendo, o evento continua acontecendo, tá? Só que se eu não codifiquei, não vai ter resposta para ele, então parece que ele não aconteceu. É a mesma coisa um botão. Eu coloco um botão lá, se eu não codificar o evento de ação para ele e clicar, tá? Ele vai estar sendo clicado? Ele vai estar sendo clicado. Só que como não tem uma resposta a essa ação, ou seja, nós não fizemos uma codificação para ele, ele não vai fazer nada, tá? Legal, vamos lá ver aqui, o que mais? Então aqui uma tabelinha, né, com alguns eventos possíveis, né? Então aqui o nosso listener, né, a nossa classe de evento e eventos possíveis. Então o action listener provavelmente deve ser o evento que a gente mais utiliza, né? Então é quando um objeto é clicado, né? Adjustment listener, quando eu mudo um valor de campo. O foco, gained e lost, quando eu ganho um foco e perco o foco. Aqui faltou colocar um negrito aqui, ó. Ixi, o que aconteceu aqui? Opa, faltou colocar um negrito aqui. Abriu o Word, não precisava ter aberto o Word. Não precisava ter chegado até o Word. Cancela aqui, né? Então olha só, Focus Gained, Focus Lost, Keypress de teclado, Release de Typed, né? São eventos possíveis. De mouse, ó, lembra que eu falei que tem 5? Ó, Pressed é quando eu pressiono. Quando eu pressiono, eu não soltei, tá? Pressed e Released, né? Pressed eu pressionei e não soltei. Released é quando eu estou soltando. O Pressed Released, se eu clico, pressiono e solto rápido, aí ele gera o Clicked. O Entered é quando eu passo o mouse em cima, por exemplo, de um botão, ó. Eu venho e põe em cima da figurinha aqui, ó, né? Se ela fosse um botão, eu teria dado Entered. Quando eu saio fora, eu dei o Exit. A gente vai fazer um exercício disso. Mouse Move de mouse dragger para mover os ponteiros. O Windows Listener, quando eu estou fechando a janela, quando a janela foi fechada, depois, a hora que eu estou close de close é diferente, tá? Parece que parece igual, mas não é. Closing é quando eu estou fechando a janela e close é depois que ela foi fechada. Mesma coisa, o Activity é quando ela é ativada, Deactivity quando ela é desativada, normalmente minimizada. E Confilled minimizado, Deconfilled quando eu dou um show nela, Opened é quando ela é criada. Então são alguns tipos de eventos possíveis que a gente pode criar dentro, né, dentro do nosso Java, tá? Depois tem mais alguns caras aí. Aqui é só uma listinha, eu vou decorar isso, Alexandre. Não, a gente vai usar e o próprio uso vai fazer com que você já armazene e retenha esses nomes aqui, tá? Nós já vamos ver já. Então, vamos pegar um primeiro exercício aqui, pessoal. Eu deixei ele preparado para vocês para poder não deixar a aula muito grande, né? Então olha só, import javax swing asterisco, estou importando as bibliotecas gráficas, java wt event, coloquei todos aqui, poderia ter colocado só um só o que a gente deseja. Public class exemplo 5, extend jframe. Opa, então o que a gente está querendo aqui? Uma herança, né? Uma herança, então a gente já sabe aqui que a nossa nova classe chamada exemplo 5, né? Ela está herdando, né, da classe JFrame. A classe JFrame a gente já sabe que é uma janela. Então a gente sabe que essa nova classe exemplo 5, se ela herda as características de uma janela, obviamente ela será uma janela, né? Legal. A gente colocou só um objeto aqui na linha 6, JButton BT. Criamos um único botãozinho aí. Public exemplo 5, tá? BT é igual a new JButton, estamos instanciando o nosso botão, tá? Então criamos ele aqui em cima e aqui estamos instanciando ele, já estamos colocando aqui um valor para ele, né? E aí eu adiciono, aqui a gente simplesmente instancia. O que acontece quando a gente instancia? Ele está criando esse cara para nós, né? Na nossa memória, tá? Ele está alocando na memória, criando os controles, criando as áreas de memória e tudo mais, né? Mas aí, como é uma interface visual, a gente precisa adicioná-lo. Content Pane é o nosso container principal do nosso frame. Logo mais nos próximos exercícios a gente vai mudar a forma de tratar isso daqui, tá?
add, então vou adicionar o meu container principal ao meu frame, né, ao meu JFrame, que é o exemplo 5, o objeto BT. Aí agora que vem a novidade, ó. Trata ação, trata botão. É igual a new tratação. O que parece que essa linha é? Tá parecendo, Alexandre, que eu estou instanciando um objeto chamado trata botão a partir de uma classe tratação. É exatamente isso que está acontecendo. Estamos instanciando um objeto chamado trata botão a partir de uma classe trata ação. Então, esse é o nome que nós demos, e essa classe tratação, tá mais ou menos óbvio, né? Não é uma classe do Java, né? Não é uma classe do Java, é uma classe do nosso, é uma classe do usuário. Não é uma classe pronta, é uma classe que nós vamos implementar. Ela está logo ali embaixo na linha 26, tá? Mas então é um nome que nós demos para essa nova classe que nós vamos criar, tá? Então eu estou criando um objeto chamado trata botão para essa classe aqui que a gente vai implementar. Já vamos entender o porquê. Por quê? Nós temos que vincular agora, ó, BT, que é o nosso objeto, ponto, add action listener. Então adiciona para mim o tratador de eventos de ação. Tá? Sempre essa sintaxe, add action listener, add focus listener, add mouse listener e assim vai. Tá? Então adiciona o tratador de eventos, o listener de ação, para esse nosso botão, tá? E quem que vai controlar essa ação? Vai ser o objeto trata botão. Então olha só, quando eu clicar no meu botão, tá? Quando eu clicar no meu botão, ele vai ter para mim um tratador de eventos vinculado a ele, que está sendo controlado pelo objeto trata botão. Isso é bem legal no Java, né? Por quê? Eu posso ter, a partir de uma mesma classe, controlar vários tipos de objeto. Por exemplo, eu poderia lá ter BT1, opa, assim não, desculpa, aqui embaixo, né? Deixa eu aproveitar aqui o tempo. Eu poderia lá estar BT1, BT2 e assim vai, né? BT1, BT2, né? Ó, vários objetos, né? Sendo tratados, sendo controlados pela mesma classe ou pela mesma instância. E aí lá dentro dele eu vou poder fazer o controle que eu desejar, tá? Dentro da implementação da classe tratação, a gente vai poder fazer o controle que a gente desejar, tá? Então a gente vai depois ver isso daí também, né? Outros exemplos aí das próximas aulas, a gente vai dar uma olhada nisso. Legal. Então aqui o que a gente fez nessa linha 16? A gente instanciou, né? A gente vinculou para o objeto BT, né? O tratador de eventos de ação, e falamos que quem vai controlar isso vai ser o objeto trata botão. Aí a gente já vai ver o que vai acontecer. Bom, aí a gente criou aqui o nosso main para poder instanciar um objetinho, né? Public static void main, exemplo 5, janela, o nome que nós demos, new exemplo 5, demos um title para ela aqui, ó, janela set title, janela swing evento, um tamanho e visible true. E aí que vem agora aqui a novidade, class, então a classe, né? Uma classe, né? Então a gente tem que criar classe. Class trata ação, implements action listener. É como se fosse, pessoal, o conceito da herança. Eu estou criando essa tratação, tá? E ela vai implementar qual tipo de ação, qual tipo de listener, né? Então eu uso, para falar que essa classe aqui vai ser um tratador de eventos, a gente usa a diretiva que implements, tá? Implements action listener. Então a gente já sabe que essa tratação, né, vai controlar para nós o listener de action. E aí a gente vai colocar os métodos dela. No caso do action é só um só. Public void action performed. Essa linha 28 aqui, pessoal, é estática, tá? Essa chamada aqui a gente não pode mudar, tá? É feito por abstrata essa classe, eu tenho que reescrevê-la, né? Então eu não posso modificá-la, tá? Eu não posso modificá-la. Eu esqueci aqui do meu e-mail aqui, pessoal, de fechá-lo aqui. Perdão. Legal. Então olha só, esta linha aqui eu não posso modificá-la. Sempre vai ser, se você fizer 50 vezes esse cara, 50 vezes a linha tem que ser escrita desse jeito. Então public void
Action Performed é o nome do nosso evento. É o evento nosso de Action, tá? É este nome aqui, Action Performed. E aqui é bem legal. Action Event, e aqui é um nome de um parâmetro. Eu chamei de evento, pode ser X, você pode colocar Xandão, é o nome de uma variável aqui, é um parâmetro que esse cara está recebendo, tá? Por que eu disse que esse cara é bem legal? Porque lembra que eu falei que eu posso ter várias linhas aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui BT1, BT, né? Vamos supor que eu tivesse 3 botões. Eu mandei vocês, vamos supor que vocês para treinar estão fazendo uma HP 50G, né? Uma calculadora, teclado QWERTY, tem quase um teclado QWERTY lá, né? Tanto botão que tem uma HP 50G lá, né? Então todos os botões meus tá para tratar botão aqui, que consequentemente é esse cara a tratação. O que esse evento recebe? Tá? Ele recebe qual objeto que gerou a chamada. Então todos eles estão chamando o mesmo evento, tá vendo? A mesma classe, trata botão, trata botão, trata botão. Se eu, imaginando que eu tivesse isso, quando eu clico nesse cara aqui, esse evento aqui, esse parâmetro evento, recebe o BT1. Obviamente, se eu cliquei no botão 2, ele vai receber o botão 2. Se eu cliquei no outro, BT3, e assim sucessivamente. Aí aqui dentro do código eu vou poder estar tratando, né, cada botão, fazendo cada tipo de ação conforme a necessidade, né, da codificação. Tá? Então é bem legal porque eu consigo fazer uma única classe aqui, né, tratar vários objetos aí, né? E pode ser objetos diferentes também, tá? Próximas aulas a gente vai dar uma olhada nisso. Então olha só, aqui então este cara está efetuando a chamada para nós, né? Está efetuando a chamada para nós. Esse evento aqui, nesse caso nosso, óbvio, né? A gente só tem um objeto, então o nosso evento vai receber o BT. E olha o que a gente faz aqui, ó. JButton, tá? Então estou declarando a classe do botão. Botão. Então estou instanciando um novo objeto a partir de botão. Aqui eu faço casting, tá? Como eu estou criando um novo cara, eu vou criar a partir de algo que vai vir dinâmico, tá? Eu sou obrigado a fazer um casting, falar que tipo de informação esse cara está recebendo. Comumente é JButton, JButton, JTestField, JTestField, JLabel, JLabel, tá? Evento, opa, quem que é o evento? É o nosso BT.getSource. Então o que eu estou fazendo aqui? É quase um, né, pro pessoal, alguns aí vão me entender, né, um Kaji Bunshin no Jutsu, né? Eu estou fazendo uma cópia, né, um clone, tá? Então o meu botão vai receber uma cópia do meu BT aqui. Só que ele está passando por referência. Então tudo que eu fizer em botão vai refletir em BT. E olha só o que a gente faz: botão setTest, botão acionado. O que vai acontecer na prática isso para nós? Olha só. Só compilar aqui. A máquina está um pouquinho lenta hoje, acho que ela está com frio ou alguma coisa assim do gênero. Então tá aqui, ó, ficou pequenininho aqui, ó. Opa, a minha resolução tá meio elevada aqui, ó. Tá, então meu botão clica aqui, ó. Janela swing, né? Evento, meu botão aqui, o clique dele. Olha lá, trocou o rótulo para nós. Tá? Trocou o rótulo desse próprio botão, né? Mesmo esse cara aqui sendo uma cópia, né? Ele trocou o rótulo, né? Então isso é um jeito de evento. Vamos ver um outro tipo de evento aqui, ó. Não, na verdade é o mesmo tipo, mas de um jeito um pouco mais complexo aqui. Então olha lá, da mesma forma importamos as nossas bibliotecas aí, ó, Java Swing, Java WT Event, tá? Public Class exemplo 6, Extend JFrame. Estamos criando por herança esse JFrame. E aqui a gente fez igual aos exercícios anteriores, ó. A gente colocou lá um Blue Label, o melhor objeto de todos, né? Um JLabel legenda, e aqui agora nós colocamos dois botões, ó, um JButton BTN olá, um BTN tchau. Um JPanel painel, tá? Um painelzinho. Então agora Public exemplo 6, nosso construtor. Aí instanciamos os três objetos igual a gente já fez em outros exercícios, tá? Legenda igual new JLabel, BT olá, new JButton olá, e BT tchau, um botão tchau. Criei o botão tchau. Coloquei alguns comentários aqui. Agora eu vou criar o painel. O painel é um repositório também, pessoal. Tá? O painel é legal porque eu posso trabalhar com painéis. Aqui eu não coloquei, mas dentro do painel a gente pode colocar um tratador de eventos, igual a gente já usou nas aulas anteriores, tá? Então a gente vai fazer exemplos mais complexos aí usando painéis depois para ter
um ajuste da tela mais fino, tá? Um ajuste mais preciso da tela. Eu já havia comentado também com vocês sobre isso. Então aqui a gente já criou um painel, JPanel, New JPanel. E eu adiciono meus 3 objetos lá, ó, legenda, BT olá e BT tchau. Nós damos um panel, add e o objeto. Então adicionamos o label painel, o botão olá e o botão tchau. Aí a gente adiciona o painel ao nosso container, ó, get content pane, tá? Add panel. Como eu acabei de dizer, esse cara é um repositório. Quando eu adiciono ele ao meu container, ao meu frame, tá? Ele contém todos os elementos que foram adicionados a ele. Então eu coloquei somente esse cara aqui, tá? Aí agora vem a nosso evento, igual a gente acabou de ver. Trata ação, trata botão é igual a new tratação. Estamos instanciando uma classe chamada trata botão, nome que nós demos, a partir de uma classe trata ação, tá? A partir de uma classe trata ação, tá? E aí a gente vai vincular agora, olha só, BT olá, primeiro botão, add action listener, trata botão. Então, colocamos o que aqui? Falamos que para o botão olá irá existir um tratador de eventos do tipo action, tá? E quem vai controlar ele? O objeto chamado trata botão. Então, quando eu clico nesse cara, ele chama esse objeto que por sua vez implementa aquela codificação lá de baixo. E olha só aqui de novo, BT olá, add action listener, trata botão, tá? Então, ele também fez a mesma ideia. Falamos para o Java que o nosso objeto BT tchau vai ter um gerenciador de eventos do tipo action, tá? E quem vai controlar ele é o objeto trata botão. Legal. Aqui agora no nosso main, a gente instanciou aqui um objeto da classe, exemplo 6, janela no exemplo 6, colocamos janela, tal, tamanho. E aí vem a nossa implementação. Class trata ação, é o nome que nós demos aqui, né? Poderia ser qualquer outro nome. Implements action listener. Então olha só, estamos falando que essa nossa classe trata ação, vai implementar um gerenciador de eventos, tá? Do tipo action. Então a gente tem que colocar a declaração lá do método dele. No caso do action é só esse cara mesmo que existe. Public void action performed, né? Action event evento. Então esse cara aqui agora é relevante. Por quê? Porque se eu clicar neste botão olá, o evento vai receber o BT olá. Se eu clicar no botão tchau, ele vai saber que quem gerou a chamada, quem gerou a instância foi o BT tchau. Então esse cara aqui, melhor dizendo agora, tá? Ele recebe qual objeto que gerou a chamada do evento, qual objeto que gerou a instância de chamada do evento. Se fosse uma calculadora, eu tivesse lá 10 botões, 15 botões, todos vinculados a ele, ele ia dar qual botão que gerou a chamada. Aí a mesma ideia aqui, a gente fez um Kaji Bunshin no Jutsu, fizemos uma cópia dele, né, ó, JButton botão. Então criando um cara novo aqui dentro do método. É igual a new JButton, igual JButton, perdão, né? Então o casting para falar qual tipo de cara que ele está recebendo e o cara que foi chamado. Aí a gente faz um teste, ó. Se o botão for equals BT olá, a nossa legenda, que é o nosso JLabel criado lá, ó, né? Botão acionado olá. Se não, como a gente só tem as duas possibilidades, é o olá ou tchau, botão acionado tchau. Então esse cara vai trazer este resultado aqui para nós, ó. Opa, tem alguma coisinha errada ali? Não, acho que não. Vamos lá. Olha lá, a legenda, né? Tá o olá, se eu clicar, botão acionado olá, se eu clicar no tchau, botão acionado tchau, né? Bom, pessoal, eu vou pedir agora para vocês fazerem esse exercício aí, né? A gente fica por aqui. Obrigado por participar. Segue lá o canal, compartilha o vídeo, clica no sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau!